dos personagens cativantes, da aventura, do dinamismo de cada episódio. É impressionante o que foi feito nessa série. Foi um fenômeno de massa, foi um fenômeno social, foi um fenômeno econômico. De animação japonesa, existia alguma coisa no Brasil, mas nada tão contundente, nada tão assim que pegasse uma parcela maior do público. Ele conseguiu, de uma certa forma, aglutinar dois públicos, o que amava os animes e aqueles que passaram a conhecer o anime. Foi pela primeira vez que os brasileiros, as crianças e os adolescentes brasileiros se envolveram emocionalmente com um desenho animado, mas numa escala nacional. Cavaleiros do Zodíaco se mistura com a minha história dentro da TV Manchete, porque foi o primeiro grande feito numa empresa que, quando eu assumi, não estava em absoluto nada bem. Em 93, a TV Manchete passava a primeira grande crise dela. Me mostraram um promo de 15 minutos de um desenho animado japonês, que obviamente eu já conhecia por referências antigas, até Speed Racer eu adoro, aquele desenho tradicional do olhão, né, que todo mundo fala. E era só sangue. Era sangue, batalha, batalha, sangue, sangue, batalha, 15 minutos de pancadaria, que eu fiquei olhando aquilo ali assim, eu falei, peraí, não estou entendendo direito a proposta disso. Qual é a história? Aí quando eu vi o cara cortar os pulsos para jogar em cima de uma armadura verde, aí eu pensei, não vai dar. Não vai dar. Aí realmente a coisa vai ficar séria. Então foi feito um esforço do licenciador. Eles me passaram 3 a 5 episódios para eu dar uma olhada. E aí sim eu vim entender o que era. Que era uma coisa que falava de amizade, de símbolos astrológicos, de mitologia grega. Claro, com suas batalhas, sangue e tudo mais, mas tudo com um propósito, com uma lógica. E dei meu parecer artístico. Falei, vamos nessa, vamos lá, vamos cair para dentro. O Cavaleiro sofreu muito pouca adequação, porque todo o sangue era justificado, toda a batalha era justificada, e não era uma época tão rigorosa assim. Tudo que é fenômeno, ele acontece quando determinada coisa chega no momento certo, na hora exata, naquele espaço de tempo onde há uma carência de determinada coisa. Zillion, apesar de ele ter um pouco disso, já tinha 6 anos que tinha passado no Brasil, ninguém nem mais lembrava, e a geração que estava vendo Cavaleiros não viu Zillion, não tinha VHS na época, né? Então, assim, aquele vácuo que deu do Akira em 1990 até Cavaleiros em 94 foi também uma coisa muito importante para Cavaleiros dar certo, porque não teve nada ocupando a mente da juventude. Então, a molecada que tinha 6 anos na época do Akira, agora tinha 10 e estava vendo Cavaleiros. Foi uma coisa assim, um fenômeno que eu não esperava, porque de dentro, né, quando a gente está trabalhando, quando a gente está envolvido com algo, para nós é apenas mais um produto, é apenas mais um desenho, é apenas mais um processo do nosso trabalho. Quando a gente fecha o contrato, quando a gente dá o parecer de positivo de um desenho, a gente já está pensando no próximo, no próximo e no próximo. E quando esse chegou e deu os índices que deu, toda a programação infantil da TV Manchete teve que ser revista. Porque aquele meu pacote de desenhos mais infantis do Saturday Morning
já não contavam mais nada, eles já não davam mais audiência, era só cavaleiro. Então houve a necessidade de mais desenhos japoneses e mais cavaleiros. Vamos lembrar um detalhe muito importante. Cavaleiros do Zodíaco começou como um mangá. Em que revista semanal ele era publicada no Japão? Na Shonen Jump. E qual é o lema de toda a história de mangá da Shonen Jump? Amizade, esforço, vitória. Um grupo de cavaleiros que lutam juntos pela amizade, se esforçam para salvar Atena e conseguem vencer. Isso é o resumo de Cavaleiros. Cavaleiros seguia à risca a fórmula da Jump, porque a Jump sabia que esse era o tipo de mensagem que agradava os jovens, que agradava os adolescentes. E não importa a nação, a adolescente é igual em qualquer parte do mundo. Aquilo que você tem como essência, como pessoa, você joga no conteúdo moral ou amoral de um personagem. E Cavaleiros te apresenta um leque gigantesco de personalidades, porque a cultura japonesa trabalha muito o bem e o mal pelo bem e o bem pelo mal. Ele faz um ping-pong, ele consegue mexer com as suas emoções das mais variadas formas. E a projeção e a contraprojeção, quer dizer, você se jogar ou se espelhar num personagem qualquer de Cavaleiro do Zodíaco, é muito fácil e é muito tentador. É muito divertido isso. Todo mundo, quando é jovem, tem seus ideais, tem seus sonhos. E Cavaleiros era uma... não vou dizer uma solidificação, porque ele não era sólido, tirando os brinquedos, né? Mas eu diria que ele era ele encarnava os ideais dos jovens. Nós somos amigos, juntos venceremos, nós podemos qualquer coisa porque nós somos jovens. Esta era a mensagem de Cavaleiros. E os brasileiros inconscientemente abraçaram essa bandeira com todo o corpo. Tá? E é claro, você tem excessos para mais e até coisas para menos, né? Uma vez eu fui chamado na direção geral da Rede Manchete e estava lá um jornal, eu não lembro qual foi o jornal, só sei que um jornal de grande circulação, e uma manchete muito grande, dizendo que 5 crianças em Pernambuco haviam fugido com suas mochilas, dizendo que eram os Cavaleiros do Zodíaco e que iam para Atena. Iam para a Grécia, aliás, procurar Atena. Imagina que legal para mim, crianças entre 7 e 9 anos de idade perdidas em Pernambuco por causa dos Cavaleiros do Zodíaco. Claro que eu tive que dar uma declaração na época, pedi desculpa, obviamente, né, se houve algum tipo de contratempo nesse sentido, mas, obviamente, a grande culpa dessa fuga foi dos pais. A compra do Cavaleiro do Zodíaco, ela estava associada a uma permuta. A permuta o que é? Um licenciador, ele leva o produto, ele quer vender o produto no seu país e cede para a emissora que se abre a permuta, a série, ou o desenho, ou o filme, para que ele possa fazer uma propaganda através da série do que ele quer vender nas lojas. E Cavaleiros do Zodíaco foi exatamente isso, porque a TV Manchete não tinha dinheiro na época. Um dia, estava eu na minha sala e entra pela porta o licenciador, a pessoa que tinha trazido Cavaleiros do Zodíaco para oferecer para a TV Manchete. A cara dessa pessoa ria de ponta a ponta da orelha, dizendo: você não vai acreditar, mas da minha previsão de, digamos, eu não tenho os números corretos, tá? Aí ele falou assim, mas da minha previsão de 95 mil unidades, eu vendi 450 mil unidades. 95, 96 é que foi, principalmente o Natal de 95, foi inferno na Terra, né? Você não encontrava boneco de cavaleiro para vender. E chegava na prateleira, sumia, né? Tanto que nem a Santoy estava preparada para esse retorno. Ela teve que alugar um Hércules, enfiar o que pudesse de boneco de cavaleiros lá dentro e trazer para o Brasil, porque tinha acabado. Eu fui a uma loja de brinquedo ver isso. E eu não acreditei quando a vendedora virou para mim. Eu perguntei, você tem o boneco do Seiya, que é o principal, né? Ela falou assim, olha só, para o boneco do Seiya tem uma fila de 12 pessoas esperando. Gente, a gente está falando de brinquedo. Existia fila de pessoas para comprar uma única unidade de brinquedo.
Então isso é febre ou não é febre? É sucesso ou não é sucesso? O brinquedo preferido das crianças no Natal daquele ano, com certeza foi um boneco dos Cavaleiros do Zodíaco, que deixava qualquer um feliz da vida. Em algumas lojas chegou-se a se pagar R$100 naquela época, que a gente já estava no real, né? Por um boneco de personagem não principal. Ouvi conversa, não tenho provas, de que chegou o pai a pagar R$300 para conseguir um boneco do Seiya para o filho. Eu conheço relatos de donos de loja que vendiam cavaleiros, né, das grandes redes. O pai chegava, ligava, olha, eu quero um de cada para o meu filho, eu pago o dobro do preço da loja. Meu filho está doente por atrás desses bonecos, eu tenho que comprar eles. Virou leilão, gente, virou leilão. Foi uma coisa doente, sabe? Eu soube de caso de mãe se pegando na loja para pegar a última caixa de cavaleiro, mas se pegando fisicamente. Eu estou falando de briga mesmo, de rolar no chão agarrado no cabelo uma da outra. A mãe chegava assim, pum, enfiava na sacola, fechava a sacola e chegava no caixa. Ela tinha até medo de abrir para o caixa passar, porque a outra podia chegar e pegar. Se você virasse as costas, alguém pegava. Não tem como você mensurar, porque eu ultimamente, eu nunca mais vi isso. Um sucesso de licenciamento desse tamanho. Eu não tenho noção, não tenho ideia de que isso esteja acontecendo com nenhuma franquia que eu conheça ultimamente. Foi algo muito significativo. O Cavaleiro do Zodíaco, ele gerou uma onda, né? Uma onda nipônica. Acabou tudo que era japonês sendo super legal. Cursos que ensinavam a desenhar mangá, isso acabou virando febre. Aumentou, esquentou as vendas do mercado, marcou, gerou uma legião de fãs enormes, álbuns de figurinha, revistas, um monte de mídias. Foi necessário o Cavaleiro chegar e esfregar na cara do empresário brasileiro de que desenho animado japonês era um negócio que dava dinheiro. Porque todo mundo só tinha aquela, desenho animado é coisa para criança, então isso não dá dinheiro, não me interessa. Eu quero fazer coisa que atinja o pai, não a criança. Entendeu? Só que aí Cavaleiros mostrou que quem mandava no bolso do pai, pelo menos no Natal, era a criança. Existe uma responsabilidade do que você vai exibir. Mas se a gente for ficar pensando em cada cabeça na hora de exibir um produto, não se exibe nada. A televisão vai ficar em color bar, ruído. Porque a gente nunca vai entender o que todo mundo quer. A coisa mais louca que tem é a programação, gente. Eu não posso entender o que cada pessoa gosta, ou o que cada pessoa quer. Por sorte, ou por tendência, ou por estudo, ou por pesquisa, um produto faz um sucesso gigantesco e muitas pessoas gostam dele. E foi uma grata surpresa em ver números, índices de audiência que batiam produtos da casa e batiam outras emissoras e que chegou a incomodar a própria TV Globo. Para mim, eu tive muito orgulho de ouvir isso de dentro da própria TV Globo, foi muito legal. Saber que um produto aprovado artisticamente por mim gerou isso. E depois a legião de fãs que veio por trás. E chegou a hora de Cavaleiros ir embora. E isso foi um momento bem esquisito da minha carreira, porque eu nunca havia sido ameaçado, a minha vida ser ameaçada, ou que me desejassem a morte do tipo, né? E disso tudo eu destaco duas coisas bem legais, ou melhor, bem interessantes, né? Legal, só maluco fala legal para um negócio desse. Mas bem interessante que uma foi uma carta que recebi de um fã, parecia ser criança, que desde que eu tirei Cavaleiros rezava para que eu morresse atropelado todo dia que eu fosse para o trabalho. Olha que legal, simpático, né? Show de bola. E a outra foi uma vez que a minha secretária, na época, né, disse para mim, Eduardo, telefone para você. E eu disse, quem é? Olha, não sei, mas é uma senhora muito nervosa. Foi o senhor que tirou o Cavaleiro do Zodíaco do ar? Sim. Por quê? Olha só, minha filha parou de comer. Ela não come mais por causa do que o senhor fez. Agora, o senhor conversa com ela para ela poder voltar a comer. Não, peraí, só um segundo. E aí entra a menina chorando. Alô, eu falei, alô, pelo amor de Deus, quem é você? Qual é o seu nome? Meu nome é Claudinha. Eu falei, Claudinha, mas o que está acontecendo? Os cavaleiros foram embora, eu não quero mais comer, só vou comer quando eles voltarem. Aí, pô, é aquela coisa que acontece assim, que você está desesperado, porque afinal de contas é o seu público, né? E eu falei para ela era pequenininha, eu falei, olha, os cavaleiros tiveram um problema
e foram para o Japão. E ela parou para me ouvir. Falei, sabe aquela montanha grande que tem no Japão? Sei. Explodiu. Saiu um monstro de lá de dentro. E os cavaleiros tiveram que voltar correndo para o Japão para lutar contra esse monstro. E depois vão fazer o desenho para você assistir. Tudo bem, Claudinha? Você pode comer enquanto eles estão fazendo isso? Aí ela parou e falou, posso. Aí eu, Aí vem a mãe no telefone e diz assim, bom. E desliga na minha cara. Os otakus, a geração otaku, como a gente chama hoje em dia, se formou a partir de Cavaleiros desde 94. Sem Cavaleiros a gente não estaria o que a gente tem hoje, de centenas de milhares de fãs efetivos, mais de 300 eventos acontecendo por ano pelo Brasil, acho que pelo menos uns 30 títulos de mangá na banca atualmente, e eu sou da época que você não tinha nenhum. Você vê fãs extremamente dedicados, pessoas que realmente mudaram sua forma de viver, de pensar, de agir, e a aparição ou surgimento de inúmeros eventos pelo Brasil afora de anime, coisa que não existia na época. O fato é, Cavaleiros do Zodíaco entrou para a história do Brasil. Tá? Não digo, é claro, que entrou para a história como Duque de Caxias ou Dom Pedro entraram, certo? Mas em termos sociais, em termos comportamentais e até em termos econômicos, Cavaleiros fez muita diferença para o Brasil. Tá? Tanto que não tem jeito, nós somos obrigados a definir o anime e mangá no Brasil em AC e DC, antes de Cavaleiros e depois de Cavaleiros. Quando a gente fala de legado, a gente não pode esquecer também o legado pessoal do desenho, né? Do que ficou em cada cabeça, em cada criança que depois se tornou adolescente, que se tornou adulto e que hoje em dia eu encontro muitos e que dizem para mim, então foi você tornou minha infância feliz, você fez aqueles momentos que eu não esqueço mais. Isso para mim é muito emocionante, gente. Isso para mim é muito maior do que o salário que eu ganhei na época, ou muito maior do que qualquer coisa que eu tenha recebido ou ganho por ter exibido esses desenhos, porque é o ser humano que está falando comigo, que eu dei para ele momentos felizes na infância dele, que as boas recordações estão associadas ao meu trabalho. Quase todo mundo conhece algum amigo ou ouviu falar de alguém que se tornou ou desenhista, ou jornalista, ou trabalha com ilustração, ou com alguma coisa de mídia, de entretenimento, por causa de ter curtido Cavaleiros quando eu era pequeno. Cavaleiros mexeu muito com a emoção, com o imaginário de uma geração inteira. Para essas pessoas que tiveram contato direto com a TV Manchete e com a programação nessa época, nossa, eu só encontro pessoa legal. Eu não encontro ninguém com deformidade de caráter ou pessoas que não sejam bacanas, legais, sabe? Então quem tenta me convencer dizendo que Cavaleiro já era, não está muito bem informado. Tá? Não é aquela febre de antigamente, mas todo fã de anime e mangá tem um pouquinho de Cavaleiros em seu coração. É incrível como as pessoas ainda têm a Rede Manchete como referência de Cavaleiros do Zodíaco e dessa era que eles chamam de Era de Ouro dos animes. Achei um barato isso, principalmente o título que acabei ganhando. Eduardo Miranda, pai dos animes do Brasil. Olha, quando eu pensei que ia receber esse título que eu tanto agradeço a quem o deu, e só tenho a agradecer a audiência de todos.